Jesus, amém? É motivo de honra todas as vezes que nos reunimos para exaltar, louvar e engrandecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso meio. Nesse momento eu quero ser grato a Deus Pai, Deus Filho e a Deus Espírito Santo por mais uma oportunidade. Dizer que estou muito feliz, muito contente. Estamos aqui para adorar o nosso Deus. Independente de quantidade, o que Deus está à procura nesses últimos dias é de qualidade. Isso foi uma virtude que Deus me deu, independente da quantidade. Eu prego na mesma intensidade para 1, 2, 3, 20, 50, 100 pessoas. Porque quem faz a obra é Deus. E nós estamos aqui para louvar o nosso Deus. Então vamos fazer isso. Eu vou tentar ser o mais breve possível essa noite. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, de capítulo número 4, a partir do versículo de número 11. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo de número 11. Glória a Deus. Eu quero ler apenas um versículo que diz assim: E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Glória a Deus. Até aqui. Me permita retroceder um pouquinho no tempo. A Bíblia diz que nessa ocasião aqui, na qual lemos, os filisteus eles se colocaram diante de Israel para uma batalha, e agora os filisteus estão armando uma emboscada para Israel, e Israel desce a batalha para lutar contra os filisteus. A Bíblia diz que nessa ocasião, na primeira batalha, Israel vai perder 13.000 homens, e eles voltam correndo para Israel e convencem o povo de levar a arca de Deus, a manifestação do poder de Deus, para a guerra, porque achavam que a glória de Deus era um amuleto de sorte, e na verdade não é isso. Eles levam a arca, chegando lá no local da guerra, o povo começa a se alegrar porque a arca de Deus estava com o povo. Porque quem conhece a história sabe que por muitas das vezes, quando a arca de Deus estava no meio de Israel, Israel prevalecia. Mas nesse dia foi diferente. Levaram a arca, o povo se alegrou, e o exército dos filisteus ficaram tristes, ficaram abatidos e disseram: olha, que alvoroço é esse? Será que os deuses desceram aqui para lutar ao lado de Israel? Ficaram com medo, mas alguém vai dizer: olha, não vamos ter medo, vamos lutar nessa noite, não vamos ser escravos de Israel. Glória a Deus. Assim aconteceu, a peleja aconteceu, mas Israel perdeu a guerra. Nessa guerra Israel perdeu 30.000 homens. E alguém da tribo de Benjamim vem correndo, chega na cidade, está um alvoroço, o povo está triste, chorando. Alguém vai dizer ao sacerdote ali: olha ali, Israel perdeu a guerra. Para o sacerdote até então estava tudo bem. Ele vai dizer, isso está no capítulo de número 4 a seguir, versículo 11. Ele vai dizer: olha ali, glória a Deus, os teus filhos pereceram na guerra. Até então estava tudo bem. Mas quando alguém diz: olha ali, a arca de Deus, a manifestação do poder de Deus foi levada de Israel, a Bíblia diz que o sacerdote cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. Alguém vai correndo e diz à mulher de Finéias: olha, filho, o teu esposo pereceu na guerra. Até então estava tudo bem para aquela mulher. Alguém vai dizer: olha, e ela estava prestes a dar à luz. Alguém vai dizer: Israel perdeu a guerra. Até então estava tudo bem. Mas quando alguém diz a ela: olha, a arca de Deus, a manifestação do poder de Deus foi levada de Israel, a história diz, a Bíblia também confirma isso, que a mulher, prestes a dar à luz, antes de morrer, coloca o nome do filho Icabô, que significava dizer: foi-se embora de Israel a glória de Deus. O povo estava triste, o tempo vai passar e a arca foi levada.
O que eu acho triste aqui é que a arca foi levada, mas Saul vai reinar e ninguém se lembra da arca, ninguém sente saudade, ninguém lembra da manifestação do poder de Deus. Parece que esqueceram o que Deus fez no passado, se acostumaram a viver do momento. Enquanto estava tudo bem para eles, enquanto dava tudo certo, tudo ok, não fazia diferença. Mas depois que Saul vai deixar de reinar, alguém segundo o coração de Deus, homem chamado Davi, vai reinar. E Davi vai se lembrar da arca, porque somente quem experimentou dessa glória de Deus sente falta, não consegue viver sem. E Davi vai reunir o povo em 1 Crônicas capítulo número 13 e vai dizer: tornemos a trazer de volta a glória de Deus. Alguém se lembrou da arca, vai mandar trazer ela, buscar. A arca vai voltar, a alegria vai voltar. Mas o que me dá uma interrogação na cabeça é que como alguém consegue viver 20 anos sem a presença de Deus, sem a manifestação do poder de Deus, sem a glória de Deus no meio deles. Mas isso aconteceu com Israel em um dos momentos de decadência, de crise. Mas nós não podemos ser assim. Independente da adversidade, a presença de Deus tem que ser a coisa mais importante na nossa vida. Glória a Deus. O culto aqui não é antropocêntrico. O homem não é o centro, não. O culto é para Deus. Tudo que fizemos aqui é para a glória de Deus. Ele que tem que ser exaltado, entronizado entre as nações. Glória a Deus. Então nessa noite, independente das adversidades, vamos fazer questão de trazer a glória de Deus para o nosso meio. Eu fico triste em olhar a igreja hoje, apesar de tudo que está acontecendo, a pandemia, mas a gente toma as medidas cabíveis que podemos para trazer um conforto para que os irmãos possam estar conosco. Mas é triste ver a igreja às vezes vazia nesses últimos dias. Se pegarmos há 20 anos atrás, vamos ver que independente da adversidade, em cultos como esse, a igreja estaria cheia. Estariam pessoas do lado de fora querendo entrar e não teria espaço. Mas a Bíblia vai dizer, glória a Deus, em Amós capítulo 8, que eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre toda a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então a Bíblia está dizendo que haverá dias que haverá fome sobre toda a terra. Quando a Bíblia menciona isso, ela não está dizendo acerca de uma fome, glória a Deus, que pode ser saciada com comida. Não é essa fome. O próprio Jesus, em João capítulo 6, versículo 51, ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Glória a Deus. Então chegará dias que haverá fome sobre toda a terra. E quando olhamos os dias à nossa volta, a gente vai observar que isso já está acontecendo em muitas igrejas. Eu louvo a Deus porque, glória a Deus, aqui em Vila do Atlântico e a Assembleia de Deus ainda zela pela palavra. Deus ainda é o centro desse lugar. Mas existem igrejas que Deus não é mais o centro. Existem igrejas que as pessoas são o centro. Os cultos são antropocêntricos. São para elevar a autoestima lá em cima, para colocar o homem lá no centro. Mas aqui não acontece isso, porque Deus ainda é o centro desse lugar. Glória a Deus. Mas haverá dias que pessoas vão adentrar em igrejas como essas, por essas portas, e ao entrar por essas igrejas, ao sentar para ouvir a palavra, não vão ouvir aquilo que precisam, vão sair vazias, da mesma forma que entraram, porque essas pessoas não querem ouvir um culto antropocêntrico, não. Elas querem ouvir sim, que Deus ainda é o centro desse lugar, que independente da situação, Deus vai mudar o quadro,
vai mudar a nossa história e Deus está a nosso favor. Glória a Deus. Então, nesses últimos dias, haverá muitos falsos profetas em nosso meio. O próprio Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 15: cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestido de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então temos que zelar pela palavra de Deus enquanto ainda podemos ouvir essa palavra. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. E logo, logo Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Enquanto Jesus não vem, vamos continuar no mesmo propósito, orando, buscando, jejuando, acreditando que em meio ao cenário Jesus vai mudar a nossa história, vai mudar o quadro, vai trazer alegria em meio a dias difíceis. Deus pode mudar a nossa história sim, e nós acreditamos nisso. E é por isso que servimos a esse Deus, não pelo que Ele pode oferecer, pelo que Ele pode dar, não, mas simplesmente pelo que Ele é. Porque independente da situação, nós acreditamos sim que Deus vai se revelar a nosso favor, que Deus vai manifestar mais uma vez a sua glória em nosso meio. Por isso não devemos fazer como Israel, se acomodar 20 anos sem a presença de Deus, não. Mas devemos fazer como Davi, independente da circunstância, glória a Deus, criar meios para atrair a atenção de Deus. Cada um que está aqui essa noite tem uma forma de atrair a atenção do Mestre. Alguns orando, jejuando, chorando, se derramando na presença de Deus, se humilhando. Mas nessa noite vamos atrair de alguma forma a presença de Deus, porque a presença de Deus, glória a Deus, é o que importa em nossas vidas. Glória a Deus. Eu não vou me delongar muito. A Bíblia ainda vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vós mesmos? Então nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Eu preguei aqui um dia acerca do Emanuel, o Deus conosco. E o Espírito Santo é o Deus conosco, que habita dentro de nós, dentro do homem. No momento mais difícil da nossa vida, Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Nos momentos de alegria, o Espírito Santo de Deus é o Emanuel, é o Deus conosco. No momento que parecia que não íamos conseguir, que os nossos pés iam se desviar, o Espírito Santo de Deus segurou as nossas mãos e disse: não, eu te ajudo, porque Ele é o nosso ajudador. Então nessa noite, vamos fazer questão de lembrar de que até aqui o Senhor tem ajudado cada um de nós. E independente da situação, nós vamos conseguir prosseguir na mesma direção, no mesmo propósito. Aleluia. Independente se a multidão vai para um lado, nós, guiados pelo Espírito Santo, vamos sozinhos para o outro lado. Independente se o vento sopra contrário, mas com Deus nós vamos, aleluia, remando sozinhos, ainda que o vento sopre contrário, mas segurando nas mãos do Onipotente, nós conseguiremos chegar do outro lado. Glória a Deus. João capítulo 14, para terminar, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Glória a Deus. Todos nós conhecemos o ministério de Jesus, ou já ouvimos falar aqui na terra de tudo aquilo que Jesus fez. E antes que Jesus fosse elevado aos céus, Ele vai dizer ao discípulo: olha, eu não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai, porque eu conheço o meu Pai. Eu vou suplicar ao Papai do céu, e eu sei que Ele vai enviar o Consolador. E o Espírito Santo de Deus
estará com vocês todos os dias. É isso mesmo. Não é somente no domingo, quando a igreja está cheia, não. Ele disse: o Espírito Santo de Deus estará com vocês todos os dias. É nos cultos de terça, é nos cultos de quinta, é em casa nas madrugadas, é nos momentos sozinhos que estamos louvando, é nos momentos sozinhos que estamos adorando a Deus no nosso sentimento, na nossa consciência. É nesse momento que Ele está dizendo: eu não deixarei vocês órfãos, eu estarei com vocês todos os dias. Nos momentos difíceis eu estarei com vocês, nos momentos de tribulação eu estarei com vocês, nos momentos delicados eu estarei com vocês, nos momentos de alegria eu também estarei com vocês. O Espírito Santo de Deus está conosco, e por isso essa noite nós somos mais do que vencedores. Independente da adversidade, acredite, Deus pode mudar o cenário, pode mudar o quadro. Glória a Deus. E Ele vai fazer isso. Deus vai mudar o nosso quadro, a nossa história. No momento oportuno, Deus vai se revelar ao nosso favor. Então essa noite, para terminar, eu quero deixar apenas um versículo bem conhecido que se encontra em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, aleluia, ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntos a encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o versículo 16, ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, que é uma palavra de motivação, de consolação para esses dias. Está aqui em 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e Ele vem buscar a sua igreja. Logo, logo Jesus vai voltar. Aguenta só mais um pouquinho. Talvez esteja difícil a situação para você. Talvez você olhe e não tem jeito. Talvez você olhe o cenário e diz: Deus, por favor, muda a minha história. Mas nesses últimos dias, uma palavra de consolação é que, independente da adversidade, Ele vai voltar. A maior revelação do amor de Deus é o seu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida por cada um de nós. E a maior palavra de Deus para esses últimos dias é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então vamos nos preparar. Vamos fazer com que a glória de Deus habite sempre dentro desse tabernáculo, porque Jesus morreu para isso, para habitar dentro de nós, dentro do homem. Glória a Deus. Por muito tempo Deus tentou. Ele diz: olha, eu serei a nuvem de dia, eu serei a coluna de fogo. Por muito tempo Deus usou os sacerdotes, os profetas, mas em um certo momento Ele disse: não, chega, basta, é a minha vez de estar com vocês. Por isso hoje Ele habita dentro de nós. Então, nos momentos mais difíceis da tua vida, se lembre que o Espírito de Deus habita dentro de você. É só se lembrar que o teu Pai, o teu Deus, o teu Consolador habita dentro de você. É só clamar, suplicar. Davi, no Salmo 142, versículo 1, ele vai dizer: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei perante Ele a minha queixa, expus-lhe a minha angústia. Nos momentos mais difíceis de Davi, ele está dizendo: foi nesse momento que eu me humilhei, que eu disse: Deus, muda o cenário. E Deus mudou, deu livramento a Davi. Salmo 142. Então que nessa noite a gente possa sempre buscar a presença de Deus, que a presença de Deus nunca falte na nossa vida. Vamos lutar, batalhar. A gente sabe que não está fácil, não está difícil, mas sabemos que com Deus do nosso lado, nós vamos vencer, vamos prevalecer, porque nós somos povo escolhido, geração eleita. Então vamos lutar e ter certeza que o nosso Deus se levantará ao nosso favor.
Glória a Deus. E assim nessa noite nós queremos estar orando pela tua vida. Agradecer o irmão que nos visitou. Seja sempre bem-vindo, tá? Fique sempre à vontade. Essa casa também é sua, certo? E aqui é o lugar onde a gente se encontra para adorar o nosso Deus. Vamos orar assim e estar encerrando o culto. Se Deus permitir, no domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 18 horas, culto, glória a Deus, no domingo à noite. Oremos. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nós te exaltamos uma vez mais, porque somente o Senhor é grande, e te exaltamos porque somente o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, porque a Bíblia diz que de geração em geração nunca existiu e nunca haverá um Deus como o Senhor, que trabalha em favor daqueles que dormem. Em meio a dias difíceis, ainda existe um povo que consegue repousar em paz, e esse povo é o povo do Senhor Jesus Cristo. E por isso nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem ajudado cada um de nós. Abençoa cada um que esteve aqui, os irmãos que não puderam estar, aqueles que também nos acompanharam através do canal da Igreja Devidas. Que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar visitando, Deus, cada irmão que está enfermo nesse momento, aqueles que pediram oração também, Deus, que o Senhor possa visitar cada irmão que está nesse momento precisando de uma providência, de uma intervenção tua, porque nós clamamos, porque acreditamos que somente o Senhor pode livrar o homem do mal, somente o Senhor pode quebrar o laço na vida do homem. Por isso nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Nos leva em paz, debaixo de tuas mãos poderosas, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Números capítulo número 6, versículo 24, é uma bênção sacerdotal que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.